Olá, queridos adolescentes da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos a mais uma aula, ao qual nós iremos abordar uma aula de revisão neste dia, ok? Então, para iniciarmos essa aula de revisão, vamos estar abrindo nossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de João. No Evangelho de João, nós vamos estar lendo capítulo 14, e o versículo 15 ao 17. Vamos estar lendo apenas esses 3 versículos. Então, peço por gentileza que abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 17. Amém? Dizendo assim, João, capítulo 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Nessa aula de hoje, na aula de revisão, nós estaremos abordando acerca do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santa Trindade. Nós sabemos que existe apenas um único Deus, porém ele subsiste em 3 pessoas, como nós podemos ver essa imagem aqui. O Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Um único Deus subsiste em 3 pessoas. Para nós estarmos lidando um pouco mais acerca do Espírito Santo, vamos estar explicando um pouquinho sobre a Trindade de Deus. Um único Deus, 3 pessoas. Às vezes as pessoas têm dificuldade em entender essa harmonia que há entre as pessoas para formar um único Deus. Então vou trazer uma ilustração para que possamos entender um pouco ou aproximadamente acerca da Trindade. Então, vamos pensar em 3 velas em um único ambiente. Se colocássemos em nossa frente 3 velas, ia sair apenas uma única luz. Assim é também uma simbologia à Trindade, uma simbologia aproximada à Trindade. Se nós pensássemos em 3 velas, ia sair uma única luz apenas. Assim também, 3 pessoas. Nenhuma pessoa é maior do que a outra pessoa. São 3 em igualdade, 3 em poder. 3 pessoas formando apenas uma única divindade, um único Deus. Somente Ele existe. Então, um único Deus, 3 pessoas. E como nós podemos ver, adolescentes, vocês puderam relembrar as lições que tivemos nessa série, essa maravilhosa série de Atos, na qual nós podemos ver o agir do Espírito de Deus através dos apóstolos. Então, nessa lição de revisão, nós vamos estar focando no Espírito Santo. Quem Ele é, como que Ele age através dos cristãos e como nós podemos identificar se eu realmente passei da morte para a vida, se eu realmente estou em Deus, se Ele realmente habita em mim ou não, ok? Então, nós iremos iniciar falando do Espírito Santo acerca de que Ele é como um holofote. Ele não promove a si mesmo. Você nunca verá uma pessoa que é cheia do Espírito Santo dizendo assim, dizendo acerca de si mesmo ou rendendo glórias à terceira pessoa da Trindade. Muito pelo contrário, ele irá retribuir glória a Cristo. Ele, como holofote, ele não promove a si mesmo. Como nós vamos ver escritores antigos, puritanos, como nós podemos ver também os apóstolos falando acerca do Senhor, você vê ele sempre retribuindo glória a Cristo. Isso que o Espírito Santo faz, ele promove o cristão a olhar unicamente e exclusivamente para Cristo
e admirar-se em Cristo. Quando nós vemos pessoas derramando lágrimas em admiração a Cristo, pessoas tão felizes pela obra expiatória de Cristo, pessoas se regozijando no sacrifício do Calvário de Jesus Cristo por nós pecadores. Quando você vê pessoas nessa condição, e essa é uma obra do Espírito Santo. Quanto mais cheia do Espírito Santo a pessoa vai ser, me perdoe usar esse termo, mas realmente é o que diz as Escrituras, né? Então, quanto mais a pessoa for envolvida do agir do Espírito Santo em sua vida, melhor assim dizendo, mais ela irá olhar com admiração para Cristo unicamente. Ela irá se admirar da obra de Cristo. Então, esse é o agir do Espírito Santo. Primeiro, ele como holofote, ele mostra Cristo atrás dos corações, para que Cristo venha resplandecer em cada coração. Essa é uma obra do Espírito Santo. E um outro exemplo que nós temos na Bíblia, que nós podemos ver, é que o Espírito é consolador. O Espírito Santo, ele é o consolador de cristãos. Como nós podemos ver em mártires, nos apóstolos, muitos apóstolos passando por diversas dificuldades, como relata na Bíblia, por tribulações, perseguições, calúnias, difamações. Eles estavam sempre regozijando. Por qual motivo isso? Como que eles conseguiam estar sempre felizes em tribulações, em enfermidades, em perseguições? Isso porque eles estavam no Espírito Santo. O Espírito Santo confortava os corações, consolava os corações para que mesmo nessas dificuldades nas quais eles estavam passando, eles conseguiam estar sempre felizes. Isso é maravilhoso, adolescentes. Queria chamar a sua atenção nisso porque o consolo que o Senhor nos concede através do teu Santo Espírito é muito melhor do que qualquer tempo de paz que esse mundo pode conceder a um ímpio. É muito melhor, é muito mais confortante. Os cristãos, mesmo em tempos de grandes sofrimentos, ele tem um consolo maior de qualquer rico ou pessoa bilionária desse mundo nos seus confortos e prazeres deste mundo. É muito melhor. Então, o Espírito Santo é o consolador dos cristãos. Ele é que faz os cristãos estarem em tempo de paz e calma, quando tudo ao redor está em guerra e em caos. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas foram perseguidos e chicoteados por pregarem o Evangelho. Mesmo assim, eles se encontraram em tempos, mesmo assim, eles estavam regozijando no Senhor, melhor dizendo, se regozijando no Senhor, louvando ao Senhor. Que maravilha! Esse que é o agir do Espírito Santo em crentes, nos cristãos. Mesmo depois de eles terem passado por aquelas tribulações, eles tinham tudo para se entristecer, mas o Espírito Santo confortou e consolou Paulo e Silas de modo tal que eles estavam regozijando no Senhor, estavam louvando ao Senhor, como a Bíblia vai dizer em Atos 16, e perto da meia-noite Paulo e Silas cantavam e louvavam ao Senhor. Que maravilha notar essas coisas na palavra do Senhor, que maravilha observar isso, o agir do Espírito de Deus nos corações dos cristãos. Amém? Então, nós podemos ver isso, o Espírito que ele consola os cristãos. E quando nós vemos no Antigo Testamento, o Espírito de Deus que inspirou os profetas a escreverem o Antigo Testamento. Nós podemos ver, por exemplo, Moisés relatando acerca da criação, da lei moral de Deus. Que perfeição, que harmonia há nas Escrituras. E como o Senhor mesmo Jesus Cristo diz que céus e terras hão de passar, mas minha palavra não há de passar. Nós podemos ver que aquilo que o Espírito de Deus inspirou os profetas a escreverem é real nos nossos dias. E não tem
como ser reivindicada, nem como ser lançado fora, porque a palavra de Deus foi inspirada através dos profetas e esta é a verdade. Isso é maravilhoso quando nós olhamos para os profetas, essas verdades tão gloriosas, que todas elas foram cumpridas em Cristo, com perfeição, com exatidão, foram cumpridas todas em Cristo. Tudo aquilo que foi inspirado pelo Senhor através dos profetas foi cumprido com precisão em Cristo. Então, e o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escreverem o Antigo Testamento, o mesmo Espírito também inspirou os apóstolos a escreverem o Novo Testamento. Quando nós podemos observar em o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo escrever essas cartas e epístolas tão gloriosas, né? E os evangelhos que foram inspirados também pelos apóstolos, essas coisas tão maravilhosas e que grande harmonia tem o Antigo e o Novo Testamento. Quando nós pensamos no Antigo e o Novo Testamento, a pessoa pergunta, qual que é mais importante, o Antigo ou o Novo Testamento? Não há importância. É a mesma coisa, não há um mais importante do que o outro, porque ambos os dois foram inspirados pelo Espírito Santo. E ambos os dois é a palavra de Deus, é a verdade. É a mesma coisa que eu perguntasse para um pássaro, qual que é mais importante, a sua asa da esquerda ou a sua asa da direita para voar? Não. As duas asas são importantes para o pássaro, para que ele possa voar. Assim também, os dois testamentos é a palavra de Deus. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo através dos apóstolos e dos profetas e estão mantidas até hoje como cumprimento das profecias. Isso é maravilhoso quando nós pensamos nisso. Que o Espírito Santo conduziu os profetas e os apóstolos a escrever essas gloriosas coisas. Então nós refletimos acerca disso. Vamos refletir acerca desses pontos maravilhosos que nós já abordamos até agora. Amém? E agora tratando de um aspecto mais particular para entender o agir do Espírito Santo, dessa terceira pessoa da Santa Trindade. O Espírito Santo é quem concede a cristãos coragem e ousadia para não temerem diante de uma tribulação. Quando nós vemos, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Ele agiu de uma forma covarde e temerosa. Mas esse mesmo apóstolo que agiu dessa forma tão triste e tão lamentável, ele foi inspirado pelo Espírito de Deus, de forma que o que antes ele tinha medo, agora ele ficou com uma coragem muito maior para passar por tribulações em nome de Cristo. Nós podemos ver no início de Atos, no capítulo 2, no capítulo 3, acerca de como que ele pregou o Evangelho com ousadia, sem temer a fúria dos soldados romanos ou do Império Romano, como que ele foi e pregou com toda a coragem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e quis instar nos corações para que aquelas pessoas pudessem refletir acerca do Evangelho, para que o Senhor viesse a salvá-las do pecado. Então, como nós podemos ver essas pessoas que é citado na Bíblia, que antes eram tão tímidas e tão temerosas, o Espírito Santo vem através de corações regenerados e concede coragem e intrepidez para pregar o santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo e não temer as circunstâncias. Essa é uma obra do Espírito Santo, coragem para falar do santo e precioso Evangelho. Somente o Espírito Santo pode dar isso a um homem.
Porque se o homem não tem o Espírito Santo, ele vai ficar receoso de falar do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não, isso pode custar a minha vida. Isso pode custar o meu status. Isso pode me prejudicar na minha família. Então eu não vou falar do Santo e Precioso Evangelho. Mas agora, quando a pessoa é inspirada e é concedida através do Senhor coragem e ousadia para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela não teme aquilo que o mundo pode fazer a ela, porque ela quer pregar o Evangelho do Senhor, ela quer viver para o Senhor, independente do que o mundo inteiro venha a falar dela. Essa pessoa está convicta de que ela quer viver para o Senhor. Então, esse é o agir do Espírito Santo nos corações, coragem para falar do santo e precioso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, de uma maneira ainda mais particular ainda, o Espírito Santo, ele capacita os homens a entender as Escrituras. Como nós sabemos, as Escrituras foram inspiradas pelo Senhor. E se o Espírito do Senhor não é sobre mim, não for sobre mim, eu jamais conseguiria entender as Escrituras Sagradas. Queria até abrir um parênteses para explicar isso. É por esse motivo que existem tantas religiões falsas no mundo. Porque homens sem o Espírito de Deus pegaram a Bíblia, interpretaram a Bíblia das suas próprias maneiras e inventaram as suas religiões. É por isso que existem tantas religiões falsas no mundo. Porque as pessoas que não têm o Espírito interpretaram a Bíblia da sua própria maneira. Por esse motivo. Mas quando a pessoa ela tem o Espírito de Deus, o Senhor abre os olhos dela para que possam compreender com clareza as Escrituras Sagradas. Nós podemos ver com exemplo na lição que nós tivemos acerca do eunuco etíope, em que ele estava lendo a passagem de Isaías 53 e não estava compreendendo aquela passagem. Ele estava lendo, relendo, mas ele não conseguia entender de quem estava fazendo referência àquela passagem, o que ele podia aplicar em sua vida acerca daquela passagem. Ele não conseguia compreender. Até que veio o apóstolo Filipe e explicou acerca daquela passagem para ele. Então é isso. Somente a pessoa que tem o Espírito de Deus pode entender as Escrituras. Esse é um agir do Senhor. Ele capacita o homem e a mulher a entender as Escrituras, a amar as Escrituras e a se deleitar nas Escrituras Sagradas. Como nós podemos ver em o Salmo 119, no qual o salmista ele declara por mais de 170 versículos como que ele ama a palavra de Deus e como que ela é importante para ele. Então a palavra de Deus é importante para o cristão. E ela só passa a fazer sentido na vida do cristão após ele ter o Espírito de Deus em sua vida, para que o Senhor possa clarear os seus olhos e fazer ele entender as Escrituras Sagradas. Amém? Então, um outro aspecto, ou uma outra característica gloriosa do Espírito de Deus, que ele é quem efetua a regeneração em corações. Ele é quem efetua essa regeneração. Quando nós podemos ver homens e mulheres descritos na Bíblia que foram convertidos ao som do Evangelho, como nós podemos ver, por exemplo, Maria Madalena, o capitão do exército romano, entre N e inúmeras conversões que é citada na Bíblia, maravilhosas conversões. Essas conversões só são possíveis porque é o Espírito Santo quem efetua a conversão em corações. Porque nós nascemos em pecado, nós crescemos amando o pecado, até que
um determinado tempo da nossa vida, nós temos um encontro com o Senhor e o Espírito de Deus ele vem em corações e convém e efetua essa regeneração em corações. É Ele quem efetua essa conversão em corações. Então, Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele tem todo o poder. Ele pode salvar com perfeição. E, sem dúvida nenhuma, pessoas que são bandidas, pessoas que são corruptas, assassinas, Ele pode salvar qualquer pessoa. Qualquer pessoa o Espírito Santo pode salvar e efetuar a regeneração em corações. Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Nós podemos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, em que antes da sua conversão ele perseguiu e matou muitos cristãos e forçou cristãos a blasfemarem contra Cristo. Porém, quando ele teve encontro com o Senhor, o Espírito de Deus regenerou o seu coração, o que antes era uma pessoa que odiava Cristo. Agora ele passa a amar a Cristo. É somente o Espírito de Deus que faz essa mudança em corações. Ele pega uma simbologia, por exemplo, ele pega uma pedra e transforma em carne. Ele pega um coração que ama o pecado, transforma para que ele venha agora a amar a Cristo. Então, o Espírito Santo é o autor da regeneração em corações de crente. Entende? O Espírito de Deus também é quem santifica os cristãos. Aqui nós podemos ver vários exemplos aqui, características do Espírito Santo. Nessa característica eu vou ser um pouco mais particular e direto com você, meu querido adolescente, para que você possa refletir e fazer aplicações à sua própria alma nesse aspecto, nessa característica do Espírito Santo. O Espírito de Deus é quem santifica os cristãos. Nisso você pode ver em sua vida. Se você realmente passou da morte para a vida, você tem um Espírito de Deus em sua vida. Ele agora passa a fazer morada em corações de cristãos que foram verdadeiramente arrependidos ao Senhor. Então, se você tem um Espírito de Deus, uma evidência clara em sua vida que você ama a santidade. Você ama os decretos de Deus e ama andar nos caminhos do Senhor. Você não quer mais voltar atrás nos seus pecados. Você quer viver uma vida de santidade. Como a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o agir do Espírito Santo. Ele convence os cristãos do pecado. Ele concede ao homem um ódio para com o pecado. Ele quer agora viver uma vida de santidade. Será que você pode ver isso em sua vida? Um desejo real por viver em santidade. O seu maior desejo em sua vida é ter uma vida de santidade. Se você tem esse desejo, você realmente passa da morte para a vida e o Espírito Santo realmente habita em você. Agora, se o seu maior desejo não é uma vida de santidade, é ter os seus sonhos cumpridos, ter os seus objetivos realizados, se almeja viagens, uma boa carreira, uma boa família, mas se você tem essas ambições em sua vida e essas coisas você deseja mais do que uma vida de santidade, você ainda não passou da morte para a vida. Porque quando a pessoa ela nasce de novo, o maior desejo dela é uma vida de santidade, é um desejo em ser santo, é um desejo em viver para a glória de Deus. Como a Bíblia vai dizer em Mateus, no capítulo 5, no versículo 6,
Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então essa é uma característica de que agora eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, que eu anseio em viver uma vida de santidade. Eu não quero mais viver uma vida de pecados. Eu quero viver para a glória de Deus, uma vida de santidade. Eu não quero mais entristecer o Espírito Santo, eu quero viver para Cristo, para que Cristo seja evidenciado em mim, para que Cristo seja visto em minha vida, em todas as minhas atitudes, em todos os meus atos, em todos os meus pensamentos. Eu quero viver para Ele, para a glória dEle. Então, esse desejo real e santo que tem nos cristãos é uma evidência clara de que uma pessoa tem o Espírito Santo em sua vida. Você, meu querido adolescente, pode ver isso em sua vida? Que você passou da morte para a vida? Será que você pode ver esse desejo real em sua vida? Um desejo em ser santo, em viver uma vida de santidade? Será que você pode ver em sua vida quando você peca uma tristeza pelo pecado? Você fica triste, angustiado por causa do pecado? Se você pode ver isso em sua vida, você realmente passou da morte para a vida. Porém, se você não vê isso em sua vida, você ainda não passou da morte para a vida. O Espírito de Deus ainda não habita em você. Amém? Então, reflitam acerca dessa lição. Peço, por gentileza, que vocês apliquem em sua alma essa lição, que vocês não venham esquecer essa lição no decorrer da semana. Que o Senhor venha os abençoar para que essas lições que nós estudamos na série de Atos possam refletir em sua vida, tanto também essa aula de revisão hoje. Espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais acerca da terceira pessoa da Trindade, com o Espírito Santo. E nosso desejo como professores, que a palavra do Senhor habite abundantemente nos seus corações e que as bênçãos salvíficas sejam sobre ti. Que o Senhor use essa aula para confrontar e confortar as suas vidas. Amém? Fiquem agora com esse hino de número 68, no qual vai falar acerca da Trindade de Deus. Então, fique com esse hino para a vossa reflexão neste dia. Amém. Deus abençoe.